Paz, meus irmãos. Eu prego desde 2009, 16 anos, e chega esse momento, é como a primeira vez. As pernas tremem, o coração está aqui. Um temor. Hoje eu fui no açougue, lá na fila do açougue, o Carlos, quando ele me vê, ele já começa a evangelizar, todo mundo está no mercado. Tu vai pregar hoje, ele disse. E ele falou no meio de todo mundo lá, do compromisso de levar uma palavra diante de uma igreja, e de uma igreja online, está assistindo. E esse compromisso eu tenho desde o primeiro dia que ministrei, o temor, o tremor de responsabilidade e compromisso com Deus. Amém? Que especial essa canção que eles cantaram. Ela é um misto de alegria e tristeza. Ela traz uma dor daquelas pessoas que vão ficar, porque esse arrebatamento ele vai ser repentino. A Bíblia diz como nos dias de Noé. Anunciava, pregava, ninguém cria, e de repente veio o dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então dá uma tristeza no nosso coração, de olhar aqui esse banco que está vazio, e quando eu olho daqui eu fico mais assustado ainda. Como vocês estão espalhados, tem muito lugar vazio. Claro que tem 1.900 cadeiras aí, e nós vamos encher, mas quando a gente olha que alguém poderia estar aí, e não está ouvindo a palavra, dá uma dor no nosso coração de saber que esse dia vai chegar, e muitos poderão ficar para trás. Dá uma alegria também, a tristeza por os que vão se perder, mas uma alegria por aqueles que estão sendo salvos. E Paulo, o apóstolo já dizia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então sim, o nosso grito deve ser que Jesus venha mesmo, porque preparamos a nossa vida para isso, e evangelizar o máximo que podemos. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nos manter fiel, e falar do amor dele para quanto mais pessoas nós puder. Ó que bênção você aí hoje sentado, ouvindo a palavra, com a tua família, teu esposo, com a tua esposa, com os filhos. Se não está, vamos profetizar que estarão, amém? Quem veio sozinho hoje, que não tem filhos ou família, está sozinho, vamos profetizar que virão. Mas ó que maravilha, nós começar a semana adorando a Deus, ouvindo uma palavra, buscando a presença de Deus. Meu irmão, isso é um privilégio para poucos. Diante do mundo inteiro, onde é proibido em muitos lugares, é um privilégio estar sentado com portas abertas, ouvindo o Evangelho, glorificando a Deus. Né, irmão Edu? É um privilégio, olha que alegria linda. Passamos um domingo abençoado, você comeu bem, se vestiu bem, passou fome hoje alguém? Acho que não, né? Graças a Deus todo mundo comeu. Frio alguém passou? Não. Tem teto, tem chão, tem cama. Que bênção, gente. Que bênção, dá para dar uma glória? Amém, vamos ver as coisas boas da vida. Que especial. Antes de eu entrar na palavra, quero sim falar do meu livro. Eu não escrevi livro porque não tinha nada para fazer, eu escrevi livro porque Deus mandou escrever. Por profecia e por sentimento. E tem muitas pessoas que deram o retorno, já que leram o livro, vendeu muito já, estou muito feliz. E eu falo aqui do improvável ao heroísmo. Como Deus levanta pessoas comuns, incapazes, improváveis. Eu falo também aqui da unção, da capacitação de Deus sobre a nossa vida, tanto para o mundo religioso, espiritual, quanto para o mundo prático, dos negócios, da vida do dia a dia. E eu fiquei muito feliz que um homem leu, e ele me disse, eu desviei, porque eu fiquei muito bravo com o meu pastor, eu fiquei muito chateado, mas lendo o capítulo 4 do livro, eu vou procurar hoje o meu pastor, e eu vou reconciliar com ele. E eu falei com o pastor dele essa semana, de Taquara, e ele disse, pois é, ele me procurou, ele está diferente. E conversou com ele, quer acertar as coisas. Outras pessoas disseram, olha, eu não vi que isso estava dentro de mim. Então essa foi a ideia de escrever o livro. Dentro de você tem um gigante, que precisa ser despertado. A Solange está lá atrás, tem apenas 25 livros lá hoje que eu trouxe, você pode adquirir. E tem um livro infantil também, que são lições práticas para despertar fé nas crianças e tirar o medo, certo? Ainda está com a promoção lá do lançamento. E estou escrevendo mais, irmãos, já tem 2 que estão quase prontos. Deus falou que eu ia escrever mais de 6 e já tem 3 prontos, 4 prontos. Então 2 eu quero ver se lanço ainda já, um esse ano e um ano que vem. Deus abriu essa porta e está mudando vidas com isso, e eu vou obedecer e vou escrever. Amém? Gente, antes de eu pregar,
Ontem à noite, eu vi que o pastor não comentou, mas nós vivemos vou tomar a liberdade, pastor. Nós vivemos um momento ímpar ontem à noite na igreja. Reunimos para orar, lá na igreja antiga. E o pastor Olavo foi diferente. Havia uma presença tão gostosa de Deus. Tão perto assim, um Deus parecia que estava quase materializando ali. Que Ele estava ali, a gente sabe, como Ele está aqui agora. Nós reunimos para orar das 7 às 10, e aí a gente pensa, meu Deus, que tempo longo, 3 horas orando. Não, irmãos, não. Foi tão gostoso, porque o pastor Anderson dividiu em turnos, 1 hora cada turno, com um louvor, um assunto. Então nós orávamos ali 40 minutos, vinha outro turno, louvor, e os jovens, gente, glória a Deus pela vida dos jovens, o Esdras como líder do ministério, e a Thaís, então de parabéns, todos os jovens lá, e ficaram até o final, intercedendo conosco, e uma presença tão gostosa. No fim a gente confraternizou junto, cada um levou um salgado. Eu vi ali a igreja primitiva, um amor, uma compaixão um com o outro. Depois no final oramos uns com os outros. Quando vimos era 10 horas da noite, e nós estávamos comendo ali, tomando um chá, um café. Então, meu irmão, mês que vem provavelmente esse momento vai ter de novo. Não deixa de ir, vai valer a pena para a tua vida, e vai valer a pena para a igreja. Tem sido muito especial. A Bíblia diz que a igreja crescia, os irmãos se reuniam em oração, comunhão e partir do pão. E ontem nós vivemos esse momento, foi muito tremendo. Amém? Quero trazer uma mensagem hoje de aplicação prática para a tua vida, que você possa aplicar amanhã, no dia a dia, e não só amanhã, depois, porque esse texto que eu vou falar para você, ele foi para mim socorro em muitos dias de decisões difíceis. Ele foi para mim uma palavra que me posicionou diante de um momento de tristeza ou de dificuldade. E tem sido para mim uma palavra norte, tem sido para mim uma palavra que, quando tudo diz que não, essa palavra vem e me faz continuar. Quero falar de uma fé prática, de uma fé aplicável, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler só esse versículo e vou explicar um pouco o contexto e vou aplicar para um outro ponto da nossa vida. E nós vamos falar hoje, esse é o versículo, mas o tema da nossa mensagem é a ótica de Deus, vendo ou aprendendo a ver como Deus vê. Existe a ótica minha, que eu enxergo, existe a ótica de Deus, como Deus enxerga certas situações na nossa vida. E será que é possível enxergar como Deus enxerga? Ou será que é impossível? Quantos creem que é possível? É possível. Ver da ótica de Deus. Eu até ia colocar o título ali, usando os óculos de Deus, mas eu pensei, Deus não usa óculos. Então não vai dar para mim falar isso, que os irmãos vão me criticar, né? É fácil alguém já pegar ali e dizer, como assim? Então a ótica de Deus, aprendendo a ver como Deus vê. E nós vamos andar por esse caminho hoje. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que, ou por quê? Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Ou seja, andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que estamos vendo. Vai pegando aí que tem resposta de Deus chegando para muita gente essa noite. Alguém creu. Tem resposta de Deus chegando para muita gente. Porque a partir do momento que nós andamos por fé e não pelo que estamos vendo, essa situação aí ela começa a ser transformada. Essa situação começa a tomar outro rumo. Essa dificuldade, essa impossibilidade, como a Bíblia diz, aos homens tem coisas que são impossíveis. Mas a Deus, tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Irmão, fica mais gostoso, ó. Você viu que o louvor estava bom? Porque você cantou junto. Se você prega junto, fica melhor, né, Jair? Ajuda, né? Ainda que esse contexto aqui, se você ler
o início do capítulo até o fim, ele está falando da nossa esperança maior, da nossa esperança para a vida eterna, da nossa esperança para a salvação, para esse dia do arrebatamento. Então, ele está dizendo, a gente não pode ver, não é por vista que cremos que seremos salvos, mas pela fé. Então, todo o contexto aqui, ele está trazendo a explicação da vida eterna. E mesmo que o corpo físico pereça, há uma promessa eterna de salvação e restauração da nossa vida, em Cristo Jesus. Então esse é o contexto. E eu pincei o versículo aqui do meio, eu não vou pregar fora do contexto, mas eu quero trazer a aplicação prática desse versículo para as coisas do dia a dia, porque ele também é uma verdade, sendo afirmado na palavra de Deus, é uma verdade, e tem muita coisa que a gente acaba andando por vista e não por fé, e acaba caindo, acaba perecendo, acaba encontrando barreiras, acaba desanimando, porque andamos por vista. E você vai se surpreender com uma atitude de Abraão, que nós vamos ler aqui no final, o que aconteceu a partir dessa atitude que Abraão teve. É importante entender que a vida e as atitudes de um cristão, como eu, como você, que tem a presença do Espírito Santo, elas são diferentes da atitude de quem não tem o Espírito Santo, ou de quem não tem a esperança. Um cristão, ele se posiciona, ou pelo menos deve se posicionar, de uma maneira diferente de quem não tem a presença do Espírito Santo, de quem não tem a esperança. É mais difícil. E jamais um cristão, ele deve se mover, ou pelo menos deveria, por aquilo que ele vê, ou por aquilo que ele sente momentaneamente. Um cristão que tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo? Ele habita em você? A Bíblia diz, ele estará convosco e em vocês. O mundo não pode receber porque não conhece, não tem ele, mas vós tem. Ele está no meio e está dentro de vocês, amém por isso? Então um cristão que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não deveria se mover por circunstâncias, situações e notícias do momento, mas ele deveria se mover por uma expectativa de fé e um norte já direcionado por Deus para chegar lá, e não por causa do que está acontecendo aqui. E geralmente, irmão Ronaldo, Deus mostra o destino, mas não mostra o percurso. Deus diz, você vai chegar lá, você está aqui e vai chegar lá, mas Deus não mostra as dificuldades que nós vamos passar no percurso. Porém, por causa disso, a promessa não pode ser invalidada. Ele ainda diz, você vai chegar lá, e você vai chegar lá, independente do que acontecer. Agora, cabe a nós entendermos, mantermos a nossa fé e esperança na promessa, para chegar lá onde ele disse que chegaríamos. Então, é diferente, meus queridos, quando você olha para dentro de você que tem Deus morando dentro, e quando você olha para alguém que a Bíblia diz que não tem esperança. Que tristeza, irmãos. Que tristeza alguém que não tem esperança. A fé é um dom de Deus. É Deus que nos deu. Ele colocou a fé em nós. Mas que tristeza olhar para alguém desesperançado, que não tem onde se agarrar. Por isso recebemos pedidos de oração como esse que chegou pelo vídeo do YouTube, de pessoas querendo tirar a vida. Não faça isso, moça, não faça isso. Deus tem esperança para você. Se você está assistindo aí, não tire sua vida. Deus pode mudar essa circunstância. E essa pessoa que está a ponto de tirar a vida, ela está andando certamente por vista. Ela está olhando o que ela está vivendo nesse momento da sua história e ela desanimou, não achou solução. Aliás, ninguém que tira a vida quer matar a vida, sabia? Quer matar o problema. Uma pessoa que tira a sua vida não quer tirar a sua vida, quer resolver o problema. E naquela situação, o que ela vê que parece ser o mais fácil é, tirando a vida, resolve o problema. Mas eu te digo que não é. Tem uma outra solução, que é mais fácil e que é firme e mais duradoura do que essa atitude de fuga, na verdade.
A vida cristã, ela é baseada nas promessas de Deus e na confiança em suas promessas pela fé. Andar com Cristo é nunca poder pedir prova. É colocar o pé antes de ter o chão. É crer que Deus abrirá o mar mesmo quando está tudo fechado. É enxergar com os olhos fechados e se mover. Andar com Cristo, meus irmãos, a nossa vida, ela só pode ser alicerçada nas promessas. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A gente alicerça a nossa esperança pela fé nas promessas que Ele nos fez. Ah, irmão, eu não tenho nenhuma promessa. Ó, querido. Dá uma abridinha aqui. Leia de vez em quando. Vai ser difícil tu sortear alguma coisa aqui e não se deparar com uma promessa. Vai ser difícil. Porque a Bíblia carrega muitas promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para nossas finanças, ministério, chamado, vida eterna principalmente, emoções, sentimentos, tudo está ali. Quando um cristão ele continua a sua caminhada, e nós olhamos homens de fé, como temos o exemplo do pastor Olavo, 51 anos, outros quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Eu tenho certeza que essa caminhada e essa perseverança, ela não se dá pelo resultado momentâneo que se vê. Nós não podemos continuar a nossa caminhada com Deus pelos resultados momentâneos, porque pode ser que agora, hoje, na situação que você está vivendo, o resultado não seja positivo. O saldo do que você está fazendo com Deus e para Deus, pode ser que esteja no negativo. E se você olhar o momento, a situação, a circunstância, quem sabe você terá motivos para largar de Deus. Porque você pode dizer para mim, como eu ouvi essa semana de um homem, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Priscila, não temas. Deus está me dando uma palavra aqui para você. Não temas, confia somente. Você está orando, está pedindo um tempo, está pedindo uma direção. Deus está dizendo, fui eu que te dei a palavra. Não olhe para o momento, não olhe para a circunstância, não olhe para o resultado. E não desista. Imagina o pastor Olavo. Se tudo aquilo que você, quem sabe há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se movesse por aquilo que estava vivendo há 30 anos, teria parado. Mas, olhava como quem vê o invisível. É isso que a Bíblia diz. E ainda hoje, essa semana nós comentávamos, hoje o irmão mandou um cálculo, gostei, o Marcos está aí, Ruf. Por que quando a gente não vem no culto as pessoas chamam a gente? Não falta, irmão, quando a gente não vem eles chamam. O Marcos me mandou um cálculo, se cada um de nós ganhasse um aqui da cidade. Eu sei que o cálculo dele ali, se uma igreja de 2.000 pessoas, acho que é cada um ganhar no ano, 4.000, 8.000, eu não sei quantos milhões de pessoas em poucos anos. O que ele mandou para nós hoje. Então ainda essa semana nós falávamos que o que nós estamos vivendo como igreja, parece que a gente está correndo em círculo. E transmite lá para a tua empresa. Você pode dizer, eu não estou nem aí para a igreja, eu quero saber porque eu não estou conseguindo pagar meus boletos. Eu não estou conseguindo ter quase para comer, eu já não sei para onde recorrer. Meu irmão, o princípio é o mesmo. O princípio para a vida espiritual, vida material, para a tua família, para os negócios, para os teus filhos, é o mesmo. Você pode dizer, eu estou há 10 anos orando pelo meu filho e eu não vejo uma diferença. Você está olhando com os olhos naturais. Vamos trocar hoje a nossa ótica? Vamos trocar os óculos, a lente, e vamos olhar como Deus está olhando? Eu estou na introdução ainda, calma lá, não tenha pressa de ir embora. O que tem hoje de noite na TV? Nem sei o que tem na TV.
Vai falando, irmão. Pode que hoje tu vai perder. O que tem? O 7 no YouTube, ele disse, tá bom, é boa programação. O que mais? Fantástico? Ainda tem Fantástico? Vai perder hoje, irmão. Mas fantástica vai ser a tua vida quando a ótica mudar e você começar a andar pela fé, amém? Glória a Deus. Fiquei feliz de ver o Adriano ali, o bom filho a casa torna. Ele disse que hoje veio para agradecer. Olhei o Alexandre ali, meu Deus, Alexandre é um dos primeiros discípulos da minha célula. Chegou, estava querendo te matar aquela tarde, né? Estava fora da gaiola, e Deus deu uma profecia na primeira célula que ele veio, caiu no chão, chorou, se converteu, batizou, abriu célula, se afastou e voltou. Que alegria de ver. Meu irmão, quantas vezes você desanima? Quantas vezes nós ficamos tristes, desanimados, olhamos uma situação e ela não está de acordo como eu achei que ia ser, e não deu certo, e já estamos no mês 8. Querido, quando eu olho com a ótica de Deus, 5 meses, você acha que não é tempo suficiente para Deus fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos? Não pare de crer, não desanime. Quantas vezes você está desiludido? Pode ser que é hoje, eu creio que hoje, eu não estou pregando só para quem está desanimado hoje, eu estou pregando uma palavra de ensino para você usar amanhã, depois, quando o desânimo vier. Um dia ele vai vir. A Bíblia diz que o dia mau chega, o dia mau vai bater na nossa porta em algum momento, e quando estamos preparados com uma palavra, com uma estrutura para enfrentar o dia mau, você não retrocede, você não desiste, você não anda para o lado, você continua adiante. Quem tem empresa sabe entende um pouco mais do que eu estou falando. 24 anos de empresa, você acha que sempre teve? Notícias ruins que vêm, situações difíceis que vêm, você age com a fé todo dia, todo tempo. Aprendendo a confiar, hoje em Deus. Na época tentava confiar no braço, não dava certo, mas confiando que eu sei que Deus é fiel, por causa que Ele fez promessas sobre a minha vida, e eu tenho cumprido com a minha parte. Mas quem vive é um leão todo dia. Agora, se mover por causa do resultado daquele dia, é andar como onda do mar, batida do vento para lá e para cá. Não, meu irmão, o cristão ele tem uma direção. O cristão ele precisa dar passos firmes, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. E aí você desanima, mas de repente lembra de uma promessa, e aí volta a orar por aquele filho. De repente alguém vem e dá um abraço, ou uma palavra profética como eu dei para a Priscila, dá ou não dá um ânimo para dizer amanhã eu vou continuar. Pega a palavra dela para você também. Aliás, essa palavra é universal para todo mundo. Essa que está sendo pregada. Não precisa Deus te chamar pelo nome. Aí você vai na igreja, de repente vem alguém te dá um abraço e só diz assim: ô irmão, fica tranquilo, vai dar certo. Meu Deus, aquilo é gasolina para você. Aquilo é combustível para a tua vida. Alguém que diz: ó irmão, eu não sei o que fazer, mas eu vou orar por você. E gente, é poderoso demais. E a gente vai se animando e vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, enquanto quem não tem esperança vai desanimando, vai fechando, vai divorciando, vai para a depressão, vai para o suicídio. Ó a diferença de quem tem esperança e quem não tem esperança. Malaquias 3,18 diz assim: então, vereis, eu acho lindo porque a Bíblia diz outra vez. Então, vereis outra vez, outra vez, outra vez, a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E vereis de novo, e de novo, e de novo, a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Meu irmão, todo mundo vê, mas você precisa ver a diferença aí dentro. Eu gosto de dizer que tem muita gente que tem muito mais capacidade que eu, em tudo. É um pai melhor que eu, esposo melhor que eu, se dá melhor nos negócios que eu, mas eu não posso me comparar com o outro. Eu preciso me comparar eu com eu sem Deus. Dá para ver a diferença? Já se comparou você com você sem Deus? Já comparou você com você sem Deus? Porque a gente muitas vezes olha para o outro, que tem muito mais condição que a gente. Mas eu,
com o outro eu sem Deus. Dá para ver uma diferença ou não? Então imagina, meu irmão, como é triste viver sem essa esperança. Toda a vida, nós vamos sempre disputar dentro de nós entre duas visões. Duas visões. A visão natural, pode colocar na tela para nós. Nós vamos disputar entre essas duas visões, que disputam dentro da nossa vida, todo tempo, todo dia, toda a tua vida até o fim, você vai disputar uma com a outra. A visão natural, ela é uma visão limitada. Ela é uma visão baseada nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo no momento. Ela é uma visão que gera medo. A visão natural, ela gera desânimo. Deixa eu abrir aqui se tem mais alguma coisa anotada. Ela gera paralisia. Quando nós andamos numa visão natural da vida, pode dar certo, pode dar errado. Posso ter ânimo, posso ter desânimo, porque a gente olha o que está acontecendo naquele momento, o resultado. A gente vai fazer exame, pegou o exame do ano, anual, se você faz, está tudo bem. Meu Deus, que maravilha, até vai lá e come uma coisa mais gordinha, já aumenta um pouquinho o doce, está tudo bem. Fica feliz ou não fica? Fica feliz, amém, irmão? Agora tu pega um exame que está tudo do avesso. Está ruim. Colesterol, diabetes alta, glicose alta, que mais? Não sei. Você sai daquele consultório arrasado, desanimado. Por quê? Porque andamos por vista nesse momento. Estamos vendo o que o exame diz. Agora, além do meu compromisso e do meu cuidado com a minha saúde, que isso é compromisso teu, muitos de nós pegam esse exame e já se mata no pensamento. Já desenha o quadro de morte. E aí quer piorar? Muitas vezes alguém apareceu ali um carocinho na perna, vai para o Google, aí o Google diz assim, possibilidade de câncer. E você desanima por causa de uma notícia que a tua vista viu que você nem sabe se é verdade. E a gente começa a criar fantasmas e gigantes, assim como os discípulos, quando Jesus vinha andando sobre a água. E diz que eles ficaram com muito medo, porque viram Jesus e achavam que era um fantasma. A visão natural, meus irmãos, ela nos dá medo. Quando você olha para a nossa nação, você olha para o país, você olha para o que está acontecendo na economia e você começa a colocar o teu foco nisso, no ruim que está acontecendo, você desanima. Se você é empresário, você demite pessoas, você apaga a luz, você trata menos, você começa a enxugar as coisas, começa a piorar teu atendimento, ao invés de olhar com uma visão da fé, melhorar. Sabe o que eu digo lá na empresa, quando diz que vai vir crise? Alguém vai ficar aberto nesse Brasil, é nós. Um tem que ficar. Se vai fechar um monte, mas um tem que ficar aberto. E eu vou ser um. Aí você é um funcionário, você começa a olhar a crise, começa a olhar a notícia, vai para casa, assiste o Fantástico, que não tem nada de fantástico, se desanima, amanhã já chega a cabeça baixa na empresa, o patrão já vê que tu está desanimado, está sempre cabeça baixa, triste, aí sim vai se cumprir, ele vai te demitir mesmo. Porque você está andando por vista. Agora imagina aquele crente que sai do culto domingo à noite, levanta segunda de manhã, eu carrego uma promessa, eu vou dar o meu melhor onde eu estiver. Deus tem uma promessa para a minha vida, para a minha família, que vai demitir 99 dessa empresa, mas eu vou continuar lá, porque alguém precisa continuar. Meu irmão, ninguém pode com uma pessoa dessas, porque anda por fé e não por vista. Eu disse que eu ia trazer a palavra para o teu dia a dia hoje, certo? Casamento já está difícil. A mulher vê o marido sair todo dia, chega à tarde, bebe, não sei. Qual exemplo você pode dar? Aí ela já fica braba, já xinga, já espragueja, bota uma roupa feia. Claro que vai acabar, porque está andando por vista.
Quando essa mulher começa a se vestir bem, começa a tratar esse homem com amor, ela vem no culto, ouve uma palavra. A Bíblia diz, a mulher santa santificará o seu marido. Ela se arruma bem, ela trata ele com amor. Você acha que ela não vai ganhar ele? Pela fé, não pelo que ela está vendo, mas pelo que ela crê. Mesma coisa o marido, mesma coisa com os filhos. Meu irmão, não podemos andar com uma visão natural limitada, com medo, desanimada e que te paralisa. Te anima. Quantos fecharam célula porque viam poucos discípulos? Só ia 1, 2. Não é importante 1, 2. Até que não é teu nome. Quando é você, é importante 1, 2. Quantas pessoas eu vi começar projetos espirituais, materiais, e eles olham o momento, pouco tempo e desistem, desanimam, paralisam. O medo paralisa, irmãos. Agora, existe uma visão que é a visão espiritual. As duas vão disputar dentro da nossa vida. A visão espiritual, ela é exatamente ao contrário dessa visão natural das coisas. Ela é baseada não no que eu vejo, não na notícia da TV. E sim, vai vir uma crise por aí, está vindo, já está chegando, já chegou. Mas o teu posicionamento pode ser diferente, porque você carrega algo dentro diferente. A visão de quem é espiritual é baseada na palavra, nas promessas, naquilo que Deus diz de você, não naquilo que o governo diz de você. Eu tenho trabalhado muito lá no YouTube, no Instagram, identidade. E as pessoas me mandam muita mensagem no particular. Muitas falhas de consciência da identidade, porque não conseguem entender o que Deus diz. Cristãos, o público que está ali praticamente é cristão que me segue. E eu tenho trabalhado muito identidade. Entender que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Não o que alguém um dia sentenciou sobre a minha vida. Não o que a produtividade como é que é a palavra? Pessoas que baseiam a sua identidade naquilo que produzem, maior engano. Performance, palavra bonita. Pessoa que baseia a sua identidade na performance. Se eu sou bem sucedido, eu sou um cara. Eu sou. Se eu sou mal sucedido, eu não sou. Não, não, não. A sua identidade não está baseada naquilo que você produz. Eu sou um líder de excelência se eu tenho um monte de discípulos. Se eu tenho lá na minha célula poucos discípulos, eu não sou. Não, você está ferindo a sua identidade. Porque apesar do resultado, você é um filho de Deus. E entendendo a minha identidade, eu trato isso no livro. Eu não me esforço para ser, mas por ser então eu me esforço. Porque eu sou esse cara que eu digo, que eu entendo que a Bíblia diz que eu sou, então eu me esforço para fazer. Mas não vá fazer, meu irmão, isso é carência, achando valor no serviço. E quando eu tenho uma visão espiritual, que eu me baseio na palavra, revelada pelo Espírito. Quantas vezes o pastor diz, Deus falou no meu espírito. Ele está abordando esse tema, falou quarta e vai falar na ceia. Até eu peço perdão, eu falei que eu ia falar sobre a alma hoje, e eu caí fora, não vou falar hoje sobre a alma. Esse é o assunto de hoje. Mas o pastor na ceia vai trazer a continuidade. Deus falou no meu espírito. Homens que se movem pelo espírito. Isso gera o quê? Ao invés de medo? Fé. Irmão, é só ler ali e falar. Não precisa nem adivinhar. Gera o quê? Me ajuda, isso aí. Gera mais o quê? E o que mais? Movimento ao invés de paralisia. Coragem ao invés de medo. Fé. Vocês lembram dos 12 espias que foram para ver a terra que Deus tinha prometido? Quem é novo aqui, bem rapidinho, Deus prometeu a Moisés e o seu povo uma terra. A Abraão ainda, antes. Vocês vão entrar numa terra farta, poderosa, uma terra que produz muito. Chegou o tempo de entrar na terra. Moisés atravessa o Mar Vermelho,
pega 12 homens, e certamente pegou homens bons, e manda lá para dar uma espiada na terra. Esse sistema de espionagem de Israel é o que funciona até hoje lá. É o Mossad. É o mesmo. Os 12 espias de Israel foram espiar a terra. Aí voltaram com a notícia. 10 com uma visão natural. E me diz uma coisa, eles mentiram no relatório? A visão natural não é mentirosa. É fato que existe esse problema aí. Eu não estou negando o problema que você carrega, que você está vivendo. Eles foram espiar a terra, os 12 viram a mesma coisa. O que viram? Muros fortes, gente armada, gigantes. Os 12 viram gigantes, não era ilusão dos 10. Josué e Caleb também viram gigantes. Só que quando voltaram para falar com o povo, meu irmão, quando você anda com alguém com visão natural, ele te desanima. Ele mina os teus sonhos, os teus planos. Foge dessa gente. Foge. Anda com quem tem visão de promessa. Seja você uma pessoa que tem visão de promessa. Eles chegaram, os espias, e viram gigantes. Eles disseram assim, não tem como entrar lá. Nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhoto diante deles. E assim também nós era aos olhos deles. Aqui eles já criaram, o medo faz criar fantasma, está vendo? Já imaginaram o que eles imaginavam deles. Aí vai Josué e Caleb lá e diz, não gente, é o seguinte, tem gigante na terra, tem gigante, é fato. Só que o seguinte, nós temos uma promessa. Josué disse assim, se o Senhor, é difícil realmente conquistar a terra, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. O que Josué está fazendo, irmãos? É a nossa mensagem de hoje. Ele está olhando com a ótica de Deus. Os outros estavam olhando do ângulo natural, vendo dificuldade, problema, gigante, crise, muros, e Josué e Caleb viram isso, mas disseram, deixa isso de lado, nós temos uma promessa, vamos lá gente, Deus prometeu. Meu irmão, quantos estão juntos na promessa do avivamento aqui? Mas você está vendo avivamento? Eu moro na entrada da cidade, parei lá contar os carros hoje. 1. Lá vem 2. Eu não posso andar pelo que eu vejo entrando na cidade. Mas eu disse para minha esposa esses dias, está vendo os ônibus? Olha que tendência, vamos cedo. Vamos acostumar cedo, porque vai começar a vir ônibus, eu estou na entrada, não vai ter onde passar. Agora, se nós olhar pela circunstância desse tempo que estamos vivendo, meu Deus, pastor Olavo, para que comprar tanta cadeira e deixar estragar? Irmão. Para que um prédio tão... Meu Deus, pastor, metade ia sobrar lugar. Que desperdício. Esse é os natural. Esse é os 10 que diziam, é impossível. Não tem como. Só que daí tu vai olhar as promessas e a história. Eu não estava junto quando Deus prometeu para o pastor fazer aquela igreja lá. Eu não estava junto. Ouço falar, estou junto agora. E aí acontecia a mesma conversa lá 40, 30 anos atrás, e se pegasse o povo que estava no culto de ceia aqui domingo retrasado, não cabe mais lá. Tá, mas daí o que aconteceu? Porque quem olha com os olhos espirituais, olha lá na frente. Meu irmão, escreve lá naquela parede, lá o que eu estou dizendo agora. Um dia nós vamos chegar aqui e não vai ter lugar nessa igreja. Não terá lugar aqui dentro. E alguém vai chegar, bem bicudo, e vai dizer, quanta gente, né? Mas deixa nós contagiar ele também com essa fé. Alguns desistem, fogem. Alguns não creem, porque quando a situação está difícil, a gente foge muitas vezes porque não crê. Mas quando a gente crê, vai até o final. Irmão, e se não acontecer? Mas não tem como. Tu não vai conseguir me convencer de que não. Mas irmão, se vocês estão se iludindo, não, me prove. Você pode provar a tua incredulidade? Se eu não posso provar a minha fé, tu não pode provar a tua incredulidade. Então eu escolho crer.
Diz os jovens que tem que ter muita fé para ser ateu, né? Tem que ter muita fé para ser ateu. Nem sei. Não entendi. Entendi, mas não vou explicar. Visão espiritual. Meu irmão, amanhã, hoje à noite, semana que vem, daqui 15 dias, pega esse pepino que tu está enfrentando. Pega esse problema que tem na tua vida e começa a te basear pela palavra. Pelo que o Espírito fala contigo. Pela promessa que tu tem. Não conhece promessa? Me liga. Irmão, eu estou com um problema nessa área. Eu te libero no mínimo 10 promessas aí. Pode me ligar amanhã, me chama no Instagram, no WhatsApp. Irmão, nessa área da minha vida eu não achei uma promessa na Bíblia. 10 no mínimo eu tenho certeza que eu te dou. Para você se alicerçar e viver pela fé. Viver com coragem, viver com movimento. Gente, essa cidade carrega uma promessa. Não só da igreja, de muitas outras coisas. A nossa nação carrega uma promessa. Muitos não crêem mais. Não conseguem crer por causa da circunstância. Eu tenho um testemunho aqui. Logo estou encerrando. Não é logo não, vai demorar. Conheci minha esposa. Vou te falar o que é fé e o que é se mover por coisa natural. Ela e eu não conhecia o meu sogro. Nós já estávamos juntos há uns 10 anos. Não, pouco menos. E o pai dela tinha ido embora quando ela tinha 15 anos de idade. Vou te falar de fé na vida real, prática. Olhar com a ótica de Deus e esquecer tudo ao teu redor. Ficar cego por uma promessa. Cego para o mundo. Quando nós namoramos, casamos, convertemos, eu comecei a pesquisar pelo nome do pai dela. Na época não tinha WhatsApp, não tinha, isso fazem 15 anos. 13 anos fazem. É isso aí, 2012. E no computador lá eu pesquisava e tal, nunca apareceu nada o nome do pai dela, não tinha nenhuma foto dele, e ela dizia, meu pai foi embora quando eu tinha 15. Isso já ela tinha 30 e poucos. 30. E há 15 anos eu nunca conheci ele. E comecei a pesquisar, um desejo de achar o pai dela. Mas eu não falava para ela, porque quando falava ela se entristecia. Mas eu sentia uma palavra, não sabia o quê. Só procurava e procurava. Irmão, ache alguém no Brasil, só com o nome hoje, que não está na mídia. Não tem nada, nada. Fulano de tal, alguém conhece? Irmão, não é uma agulha no palheiro. Nem sei como comparar. Não existe nada para comparar o que aconteceu na nossa vida. Um domingo estava no culto. No culto as coisas acontecem, irmão. Um dia um discípulo disse, olha, as coisas espirituais acontecem na igreja. Tem chance. Quando a igreja é espiritual. Saímos do culto, aquele irmão que convida para tomar um café na casa, sabe? Fui eu, no caso, que convidei para o cara tomar um café lá em casa. Você está aí, Nádia? Nádia está aí ou não? Tu vê, só chama quem não vem, né? Irmão, não falta culto. Sério, Nádia, não veio hoje? Está assistindo? A Nádia era um casal de amigo nosso, falecido, o esposo dela já. Foram lá em casa depois do culto tomar um café. E ele disse, eu não posso ir porque eu tenho, o meu primo está aí, veio passear e divorciou, está com um problema. Leva junto o teu primo, cara. Irmão, convida alguém para tomar café depois do culto. Convida alguém para ter comunhão. Na comunhão Deus ordena a bênção. O rapaz veio junto lá em casa tomar café, depois do culto. E aí perguntei, tu é da onde? Ele disse, sou do Paraná. E aí eu disse, rapaz, meu sogro sumiu do mapa e ele é do Paraná. Olha que chance de achar. Faz 15 anos que o meu sogro sumiu e ele é do Paraná. Você lembra, Clóvis? Daí o homem disse, me dá uma foto dele aí. E ele disse, a cidade que ele mora, a minha esposa disse que era a região da onde o sogro, a família deles veio. Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, aquela região ali. Tem um de Chopinzinho aí, né, que eu falei aí, Coronel Vivida, tá aí um paranaense, agora é gaúcho. Você conheceu o meu sogro, tá lá, cabeça branca. E aí, ele disse, me dá uma foto dele, as coisas que eu procuro por lá, mas eu pensei, o cara tá me conversando, né? Aí fomos procurar uma tal da foto do pai da minha esposa, não tinha uma, que tinha pegado fogo a casa deles quando eram
jovem, não sobrou nada de foto. Eu disse, cara, o nome dele é Dinarte, ele é assim, baixinho, moreninho, pretinho. Tem quanta gente igual, né? O desejo, irmão, o desejo que Deus coloca. Aí esse homem foi embora na terça-feira, ele estava de férias, ele disse, não, eu sou motorista de ônibus lá, eu faço cidade interior, e eu vou dar uma pesquisada lá para ti. Tá, foi embora na terça-feira, tchau. Sexta-feira de meio-dia, tocou meu telefone. Fulano de tal, Paraná. Ué, atendi. Alô? Ô, Sete, tudo bem? Aqui é o fulano. Rapaz, eu achei teu sogro. Eu disse, não. Não, tá brincando comigo. Cara, eu achei teu sogro anda de ônibus comigo todo dia. Se tu tivesse me dito que é o Cascavel, eu sabia na hora. Que é o apelido dele. É o apelido dele. Irmão, calma lá, estou falando de coisa espiritual, você vai entender. Eu disse, tá, então mande o homem para cá. Não, tu não está entendendo o que está acontecendo, ele disse. O teu sogro, aqui na nossa cidade, ele é meio mendigo, assim. Ele toma uns tragos, e bebe, e cai na rua, já atropelaram ele. Aí eu pego, boto ele no ônibus, levo ele para o interior, ele mora num sítio, aí ele cuida de umas vacas lá. É ruim a situação dele aqui. Aí piorou. Família dela, ninguém sabia de nada, só eu tratando do negócio. Cara, mas eu te mando dinheiro, bota no ônibus. Ele disse, a primeira rodoviária ele vai ficar, vocês já não acham mais. Tá, mas o que tu sugere fazer então? Tu tem que vir buscar ele. Aí eu fui orar. Agora entra o que eu quero falar sobre vida espiritual e natural. Eu fui orar. Daquela sexta até o final de semana, Deus disse, vá. Deus disse, vá no sábado. No domingo de manhã você vai lá na casa dele. Assim Deus falou comigo. Em 1 hora, ele está dentro do teu carro. Não para. Não para. Eu saí de casa com uma palavra. Com uma promessa. Eu botei a minha visão, não no natural, porque eu vou chegar lá, você vai ver o que aconteceu, mas no espiritual, uma promessa. Chamei os filhos, chamei minha esposa, disse, situação é a seguinte, eu chamo o pai de vocês, está quebrado, está sem dente, está com a perna machucada, é um mendigo lá, mas nós vamos buscar ele. Como Deus falou, saímos no sábado, chegamos lá, o homem recebeu nós lá. Irmão, isso é loucura o que eu estou te falando. Nem aqueles programas de TV que faziam lá de achar o pai perdido. Meu irmão, é Deus na causa. Eu tremo diante de Deus. Chegamos lá, fomos para a casa do rapaz, arrumou pouso para nós lá, eu, minha esposa, meu cunhado. E aí um cara disse assim, vocês não levam ele embora nem a pau. Ele não vai embora com vocês. Visão natural. Ele é muito querido aí da turma aí dos botecos, onde ele pega a roçada para fazer, ele tem uma namorada aí, ele não vai embora. Irmão, aquilo me desanimou tanto. Fiquei triste. E aí o meu cunhado queria ir lá no sábado de noite. Não, então vamos agora lá. Não. Nós vamos amanhã cedo. Eu tinha uma palavra. Saí da janta, fiquei meio triste, fui para o quarto, disse, eu vou dormir. Fui orar, dobrei o joelho na minha cama e chorei. Eu disse, Deus, entre o que tu me disse lá em Igrejinha, eu fiz quase 1.000 quilômetros, né? 700, eu acho que lá, não lembro. Por causa de uma palavra. Eu não vou basear minha fé no que esses caras estão falando. É 1 hora e não é 1 hora e 5 minutos. Esse homem vai estar dentro do carro. Acordemos de manhã, eles falaram, vamos perder tempo. Ele não, esqueça, ele não vai embora. E eu entre a visão natural e a visão espiritual. Eu tinha agora que fazer uma escolha de fé. Chegamos lá no domingo de manhã, fomos no lugar onde ele morava. Terrível lugar, terrível. Ele não me conhecia, cheguei, comecei a conversar, pedi da família, ele disse que não queria saber. Não, ele disse, eu não quero saber da minha família. Não quero saber. Então lá para o Rio Grande, tem minha filha mais nova, tinha 15 anos quando eu vim embora. E eu conversando com ele. Daí a Solange veio, parou na porta, e ele de costa, e eu disse, mas se o senhor visse a tua filha hoje? Daí ele meio que ficou quieto assim. Resumindo a história, irmão, quando ele virou e viu a Solange, o homem caiu no chão, começou em lágrimas, choro, ela chorando, e se abraçaram ali,
E foi aquele momento, sabe? Aquele momento, muito tremendo, muito forte. E aí eu lembro, 20 minutos ele mostrou as coisinhas dele ali, o que ele tinha. Pra você ter uma ideia, tinha um porco aqui, tinha uma vaca aqui, tinha geladeira, fogão a lenha e a cama. Pena não ter filmado. Eu tinha uma palavra. E aí ele disse que não. Ele disse, não, estou aqui, estou bem e tudo aquilo. A Solange sentou na cama com ele assim. A Solange sentou. E ela botou a mão na perna dele assim e disse, pai, nós viemos te buscar. E ele deu uma engolida, chorou, e aí ele disse assim, eu só preciso avisar o meu patrão aqui. Irmão, ele queria vender geladeira, vender as coisas dele. Eu disse, não, deixa tudo aí, pega a tua roupa. Só. Ele deixou o cachorro amarrado, o fogão a lenha aceso. Deu 45 minutos. Ele estava dentro do carro. E nós tocamos de Coronel Vivida até a cidade de Sarandi. Chegamos em Sarandi, ele foi tomar um banho, era mês de maio, e ele disse, como é bom um banho quente, né? Lá na casa do meu pai. Pegamos ele, levamos para o culto de noite. Quando ele entrou na igreja, o pastor Eliseu, que é profeta, quando ele entrou, o pastor estava pregando, nós chegamos atrasados, sentamos na frente, o pastor Eliseu disse assim, porque eles eram desviados, a família toda desviada. O pastor disse assim, Deus falando, né? Eu estava te esperando. Abraçou aquele homem, como um filho, e orou com ele, e ele veio para cá, fazem 13 anos que está aqui conosco, está na igrejinha, está bem, está perto dos filhos, veio na igreja, parou, enfim, é outra situação. Eu estou te dizendo, quando você se move por visão espiritual, para de tomar decisão na visão baseada no que você conhece, sabe, estuda natural, toma a tua vida na visão, na direção espiritual de Deus. Jesus! Quantos de vocês eu vejo de longe errando e não posso fazer nada, o pastor não pode fazer nada, nem Deus não pode fazer nada, porque são escolhas todo dia você tem escolhas. Um homem carnal, que é o pior ainda, estou falando só do natural, um homem natural e um homem espiritual, que não anda segundo a vista, a notícia, o cenário, a circunstância, o resultado, mas anda segundo aquilo que crê que Deus falou que vai acontecer. É tremendo demais. Meu Deus. Eu ia falar de outras pessoas aqui, mas não vou falar. Eliseu com o seu moço, o moço vê guerra, um exército de inimigos. Eliseu diz para ele, abre os olhos, moço. Imagina aqui cercar a igreja, aqui o exército, E aí um natural sai para fora e diz, meu Deus, pastor Olavo, estamos cercados, é o fim. E o pastor Olavo diz assim, vem cá menino, pai, abra os olhos para que veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí você olha assim, os morros de igrejinha, cheio de carro, cheio de fogo, carro e cavalo de fogo, guerreiros do Senhor, um exército muito maior do que aquele que nos cerca. E aí você consegue ver a visão espiritual de quem é espiritual. Isso aconteceu com Eliseu e Geazi. Pedro diz assim, Senhor, se é tu, manda eu ir. Uma palavra. Jesus disse, venha. E quando ele se moveu pela palavra, ele andou sobre as águas. Quando ele andou sobre as águas não tinha vento? Diga para mim. Tinha vento. Quando ele andou sobre as águas tinha mar brabo? Tinha, né? A realidade era difícil, mas ele estava olhando para a palavra. Quando ele parou de olhar para a palavra, ele deu uma olhada e a Bíblia diz que ele viu o mar revolto e ele sentiu o vento e afundou. É o mesmo vento que tinha quando ele andou. É o mesmo mar que tinha quando ele andou. O problema era, a ótica tem que ser mudada. A visão tem que ser mudada. Não te mova por visão natural. Estude, aprenda, leia tudo que for.
Existem estratégias humanas, não é disso que eu estou falando, mas um homem de Deus não pode basear o seu ânimo, os seus passos, pelo que ele é natural. Não vai dar certo. Agora, como ter olhos espirituais, para encerrar? Como ter olhos espirituais? 3 dicas que eu separei aqui. 3 dicas. Primeiro, intimidade. Para ver como Deus vê, você tem que andar com Deus. Não vou falar nada de novo aqui, irmão. Você já sabe que tem que orar. Preciso dizer? Só precisa de atitude. Quando o pastor Olavo nos convidou para sair lá do Ritter e vir na Matriz, trabalhar um pouco mais perto, começamos a andar um pouco mais junto, eu andando junto, comecei a ver como ele vê. Porque tu anda junto. Com quem tu anda junto? E um dia eu fui dar um conselho para uma moça, e ela já tinha se aconselhado com ele, e ela disse, tu falou igual o que o pastor Olavo falou, mesma coisa. Porque anda junto, conhece. Meu irmão, a intimidade com Deus vai mudar essa tua vida natural para espiritual. Vai virar a chave. Mais intimidade, mais. Ontem eu já falei de ontem à noite o que aconteceu lá. Próximo, como ter os olhos espirituais abertos. Alinhamento com a palavra. Você precisa conhecer Ele e conhecer a sua palavra. O que Ele diz, o que Ele falou, o que Ele está falando. Porque isso aqui Ele está falando, amanhã Ele está falando. É o jornal de amanhã, o que Ele está falando. E você lê a Bíblia, amanhã de manhã, parece que você só leu, não tem nada. Dentro de você começa um rebuliço. Você não sabe disso, porque essa palavra, ela não volta vazia, ela é poderosa. Ela é poderosa. Terceira atitude para ter os olhos espirituais abertos. Uma decisão de crer. Deus não se mete na nossa escolha. Deus deu livre-arbítrio. Eu escolho crer como Josué e Caleb, ou eu escolho não crer que é possível. Aqui é racional, meu querido. É mental. Quanto mais você orar, mais você vai conseguir crer. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conseguir crer. Mas ainda é uma decisão racional. Ainda é, eu escolho acreditar. Mas que prova tu tem? Nenhuma. Eu escolho. É uma escolha. Decisão de crer tem muito a ver com quem eu ando, quem eu ouço. O que eu coloco dentro da minha mente gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma atitude. Hoje não vou entrar nisso. Mas presta atenção com quem tu anda, quem tu ouve, o que tu lê, o que tu coloca para dentro. Vai gerar um homem espiritual, uma visão espiritual, uma visão natural das coisas. E um último texto que eu quero ler, que me impactou quando eu vi hoje. Livro de Romanos 4. Deu para entender alguma coisa até aqui? Dá para aplicar uma lição, pelo menos até aqui? Olhar para essa situação, irmão, sai, olha de outro lado. Eu não estava vendo, é muito mais fácil do que eu via. Porque você vai começar a olhar com os olhos de Deus. Faça um desafio contigo. Faça um desafio contigo. Pega esse problema. Comece a orar mais por 40 dias. Ouvir mais a palavra. Andar com gente de fé. Daqui 40 dias me conte como está a situação. Me conte como vai estar a situação. De 2 coisas, uma vai acontecer. Ou a situação muda, ou tu muda. Ou a situação externa muda, ou você se agiganta para enfrentar esse gigante que está te enfrentando. Isso eu tenho certeza que vai acontecer, você vai crescer. Agora olha esse texto aqui, para encerrar. Olha que loucura esse texto. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Só para crente isso aqui. Porque crente é... Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Mas vamos entender o texto. Não nos deixar sozinhos. Vamos lá. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Depois no final eu vou querer o versículo 17 ainda. Mas é só no final. 19 agora. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão recebe uma promessa. Pode deixar o texto aí. Agora ele pode colocar a sua esperança na sua vitalidade. Ia dar certo? Irmão, você com 99 anos, não vai dar. Você não vai fazer filho com a tua esposa. Quanto tinha Sara? 90?
Por isso que a Bíblia diz, sem esperança teve esperança. Porque Abraão olhou para ele, olhou para Sara. Que esperança tem nessa vida natural? Nenhuma. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Isso aqui é lindo, irmãos. Contra toda circunstância, contra toda a natureza bonita. Não era jovem, mas mesmo assim não duvidou. Não tinha uma razão humana para esse homem crer. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele. Presta atenção aqui. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Fique de pé, devia ter dado um glória por isso, porque o teu nome está sendo colocado no nível de Abraão. Olha o 17 o que diz, olha o 17, como está escrito, eu o constituí pai de nações. É você, é eu. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existisse. Vamos ler de novo, meu irmão. Deus que chama à existência coisas que não existem como se existisse. A lei do segredo, já leu o livro, viu o filme? Pensamento positivo, o poder da mentalização, o poder da visualização. Olha aqui, Deus chama a existência coisas que não existem, como se existisse. Meu irmão, de graça estou entregando para você. Aí alguém diz para você, visualiza o carro novo, sente o cheiro. Você paga 5 mil reais para fazer um curso desse, para ver isso aqui, Visualiza a casa nova, sente o cheiro da casa nova. Sim, Deus que chama a existência as coisas que não existem como se existisse. Esse Deus está dentro de você, esse Deus está dentro de mim. Esse Deus quer ativar a nossa fé para uma vida espiritual no outro nível. Nós temos que sair do raso, irmão. Temos que sair do natural. Não sai daqui e desliga a tua fé e liga agora, o que tu vai ligar amanhã, não sei. A vida intelectual apenas. Leva junto. Leva esse homem espiritual junto. Está dentro de você esse que chama a existência, as coisas que não existem, como se existisse. É isso que um homem de fé vê como o pastor Olavo. Existe avivamento? Não existe. Materializado. Mas chama a existência as coisas que não existem, como se existisse, já veio acontecendo. Se não visse, não ia construir isso aqui. Quer mais prova que esse homem crê? Está aqui, aí, grande demais para hoje, certo, para quem vê o que não existe ainda. Meu irmão, eu não quero orar sobre o teu problema agora, isso é muito pequeno. Eu quero orar agora, nós aqui, os pastores todos vamos orar. Quem quiser, eu acho que toda a igreja devia querer uma virada de chave na sua vida natural para espiritual, na sua forma de ver as coisas. Se até hoje você olhava daqui, eu estou te convidando a olhar como Deus olha daqui, ou melhor, Deus olha de cima. Deus consegue ver tudo de cima, e é possível ver como Deus vê. Quantos querem receber? Vem para frente para nós orar juntos, irmãos, juntos. Não é nós que vamos orar por vocês, vamos orar juntos, para que essa visão seja trocada de toda a igreja, que nós venhamos a ser espirituais, homens com visão espiritual.